que nós possamos realmente estar com este coração. Esse coração disposto. Esse coração rendido ao oleiro, que é o nosso Senhor. Sabe, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei das histórias de todas, mas eu creio que o Senhor separou esse dia de uma forma muito pontual para trabalhar em nós. Esse tema dessa palavra, como foi falado aqui, moldadas, né, chamadas ao secreto, ele veio para trazer alinhamento, para trazer cura. E o Senhor, Ele tem nos chamado a este lugar. Um lugar de cura, um lugar de alinhamento. E onde é esse lugar? O lugar secreto. Existe um convite diário de Jesus para nós, para a gente se adentrar ao secreto. Durante toda a trajetória de Jesus, nós vemos Ele como Filho de Deus, tirando um tempo para estar no secreto com o Pai. E isso nos mostra o quê? Que o lugar secreto, ele é uma fonte vital para as nossas vidas. O que é algo vital? É algo que a gente precisa para sobreviver. Como mulheres de Deus, este lugar, o lugar secreto, que é o lugar onde o Senhor tem nos chamado nesses dias, é um lugar vital para nós sobrevivermos como mulheres de Deus neste tempo, nesta geração que o Senhor nos plantou. E o lugar secreto, ele nos fala de alinhamento, ele nos fala de fortalecimento. Que nós possamos realmente sermos fortalecidas pelo Senhor nesses 2 dias. Você crê nisso? Eu creio. E que nós possamos realmente dar esse lugar ao Senhor. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, sonda o meu coração. Sonda cada lugar da minha alma. Eu me rendo ao seu moldar. Eu me rendo às suas mãos. Eis-me aqui. Cumpra em mim o teu querer. Sabe, queridas, e como eu disse, Jesus durante toda a sua trajetória, ele tinha esse momento que ele se separava de tudo e de todos, para estar somente ele e o Pai, ele e o Senhor. Só que Jesus, diferente de nós, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Porém, existia o lado humano dele. E ele também tinha que lidar com a sua humanidade. Agora você pensa comigo, se mesmo Jesus, sendo Deus, sendo o Filho de Deus, como homem, ele precisou ser moldado pelo Pai para cumprir o propósito dele aqui na terra. O ministério de Jesus, ele se inicia num deserto, do qual o Espírito Santo levou, um lugar secreto daqueles, porreta, que Deus nos leva para nos moldar, para forjar em nós. E comparado a isso, ele termina lá no Getsêmani. O lugar secreto, o último lugar secreto, vamos dizer assim, na trajetória de Jesus com o Pai. Lá naquele lugar, onde ele estava sozinho, onde ele suou gotas de sangue. Então nós vemos em toda a trajetória de Jesus, do início ao fim, em todos os momentos de intensidade, ele estava no secreto, sendo fortalecido pelo Pai. Se Jesus, que é o Filho de Deus, ele precisava ter tempo no secreto com o Pai, quem dirá eu e você? Por que nós achamos muitas vezes que conosco tem que ser diferente? Percebe? Hebreus 5:8 diz assim, que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Preste atenção. E tendo sido aperfeiçoado. Aperfeiçoar fala de melhorar alguma coisa, sim ou não?
tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você consegue pensar em Jesus sendo aperfeiçoado? Quando a gente lê esse texto, assim, eu não sei você, mas esse texto ele mexe comigo. Como assim? Jesus, ele aprendeu pela obediência. E ele foi aperfeiçoado. E por causa disso, ele trouxe salvação eterna a todos nós. Se Jesus que não tinha pecado, se Jesus que era o Filho de Deus, ele precisou ser aperfeiçoado para cumprir o propósito conosco, não será diferente, queridas. Nós estamos nessa jornada de aperfeiçoamento constante. E para que nós nos tornemos cada dia mais parecidas com Jesus, nós precisamos entrar neste lugar e permitir que o Espírito Santo de Deus nos molde. Porque esse é o sentido de toda a nossa jornada. É Cristo em nós. É o caráter de Cristo sendo moldado, sendo forjado em nós, na nossa trajetória aqui na terra. Agora, quando a gente pensa nisso, isso nos fala de um processo. Nós entramos em um processo. A gente ouve muito isso, né? Muitas palavras sobre processo e é algo que a gente não gosta. A gente gosta dos resultados, mas nós não gostamos de ter que passar pelos processos. Sim ou não? Se a gente pudesse fugir de todo o processo doloroso da sua vida, você fugiria? Ou você ia, não, eu quero passar pelo sofrimento. Lá dentro de nós, irmãs, a gente não quer. A gente não quer. Por que a gente não quer? Por que a gente quer fugir? Porque dói. Os processos, eles doem, mas eles são vitais, essenciais e transformadores. E é um canal de Deus para nos levar ao lugar que Ele quer nos levar. Então, a gente precisa se render aos processos. Levanta a sua mão e fala assim, eu me rendo, Jesus, aos processos do Senhor para a minha vida. Nós precisamos nos render. E assim é o trabalhar de Deus. E quando a gente olha para tudo isso aqui, a gente está vendo tantos vasos aqui, né? E é exatamente para trazer esse sentido para nós dos sermos moldadas deste processo. Agora, quando a gente olha para um vaso desse, bonito, né? Mas esse vaso, ele não nasceu da noite para o dia. Não aconteceu da noite para o dia. Esse vaso, para que ele existisse aqui hoje, o produto precisou passar por um processo. Existe um passo a passo. Entende? Ele não nasceu da noite para o dia. Simplesmente aconteceu. Não, houve um processo que a matéria bruta foi inserida e então foi passando por cada fase para que hoje nós tivéssemos esse vaso aqui, enfeitando a nossa conferência. Entende? E assim é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Deus, ele segue trabalhando em nós, nos moldando até que nós chegamos à estatura de Cristo. Esse é o propósito, entende? Este é o propósito que nós estamos aqui hoje. É cada dia sermos moldadas, sermos transformadas até que nós cheguemos à estatura de Cristo, até que o caráter de Cristo ele esteja impregnado em nós, ele esteja em nós, nós e ele nos tornamos um só, uma só. Este é o propósito, queridas. É para isso que nós estamos aqui. É Cristo em nós. Entende que não é sobre mim? É Cristo sendo forjado, moldado em mim. E Deus, ele segue esse processo trabalhando em nós, forjando em nós uma fé inabalável também neste processo. Entende que o processo, ele vai nos levando a este lugar. Cristo vai sendo forjado em nós e esse moldar vai nos levando a um lugar de uma fé inabalável
sabe? De uma fé que é provada pelo fogo. Então, quando a gente pensa no vaso, a gente pensa em todo o processo, a gente pensa no barro, e o Senhor, Ele se apresenta a nós como quem? Como nosso oleiro. E nós somos o quê? Nós somos o barro. Fala assim, eu sou o barro. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Eu amo a forma lúdica que Deus usa em toda palavra para nos ensinar. Percebe que Deus, Jesus, quando andou aqui na terra, o tempo todo ele falava, olha, você está vendo o sal? Vós sois o sal da terra. Entende? Olha, vocês estão vendo a lamparina aqui? Vós sois a luz do mundo. Percebe? A forma lúdica que Deus usa é como um professor. Quantos professores temos aqui? Amém. Que Deus abençoe a vida dos professores, né? É como um professor ensinando os seus alunos. E é assim que Deus faz com a gente, para a gente aprender. Eu me sinto uma criancinha na escola de Deus. Quando eu leio esses textos assim, dele nos mostrando aquele objeto, parece que é a primeira vez que a criança está vendo. Você está vendo isso aqui? Então, assim é o meu agir na sua vida. Entende? Que Deus, Ele trabalha de uma forma que todos nós possamos entender o agir dele. E a gente vê isso em toda a palavra. Algumas coisas que parecia até loucura, que Deus mandava alguns profetas fazer. Você pensa assim, meu Deus do céu, só Deus para fazer uma coisa dessa. Mas para quê? Para servir de ensinamento para nós. Então Deus, Ele é um professor dos professores, Ele é um professor maravilhoso e Ele está o tempo todo nos ensinando da forma mais prática possível, sabe? Da forma que qualquer uma, até uma pequena criança, pode aprender. Porque se você pega uma criança e ensina para ela, pega um monte de barro como esse aqui e diz, olha, esse vaso aqui nasceu desse barro aqui. O Joab pregou sobre as crianças aqui domingo. O que a criança faz? Uau! É sério que um dia esse vaso bonito aqui nasceu de um monte de barro assim? A criança acredita naquilo que o professor diz. Sabe? Então Deus está o tempo todo nos ensinando da forma mais clara possível aquilo que Ele quer nos ensinar. Então nós somos indesculpáveis diante de Deus. Sabe, nós somos indesculpáveis, porque a palavra de Deus, queridos, ela é simples. A gente é que complica tudo muitas vezes. Né? A gente que complica muitas vezes o agir de Deus, a gente quer interpretar coisas demais que já estão tão claras na palavra. E enfim, começando a palavra, abra sua Bíblia comigo em Jeremias 18. Diz assim, esse é um texto que remete a tudo isso que a gente está vivendo aqui nesses dias. E que não tem uma forma mais clara, mais lúdica, da gente entender o que o Senhor quer falar conosco. Esse texto de Jeremias, que diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Olha os ensinamentos, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse é um texto que nos ensina sobre tudo isso aqui que nós estamos apresentando, né, que o Senhor quis ministrar a nós. E eu acho interessante a forma que o texto começa dizendo, porque o Senhor fala com Jeremias assim, olha, desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Mas ele já estava falando com Jeremias, ele não podia ter falado com Jeremias lá na casa dele, onde ele estava, mas não, ele falou, olha, levanta, se dispõe, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar algo com você lá. Percebe que Deus, ele estava chamando Jeremias para algo mais particular, para algo mais pontual. Ou seja, Deus tinha uma aula marcada lá na olaria,
com Jeremias, porque era lá que ele queria ensiná-lo, o que ele queria dizer. Então, aí a gente, trazendo para o nosso contexto hoje, da mesma forma, nós vemos o Senhor nos chamando para este lugar. Qual lugar? O lugar secreto. Da mesma forma, nós vemos Jesus dizendo assim, olha, entra lá para o teu quarto, se dispõe, sabe? Arruma tempo na sua agenda, arruma aí uma horinha do seu dia, entra lá para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele vai falar com você, ele vai te responder, ele vai te recompensar. Então, dentro dessa ideia que eu quero construir com você, eu quero que você pense comigo o seguinte, que esse lugar secreto é a olaria de Deus para nós. O lugar secreto é a olaria de Deus para o crente. Por quê? Porque é neste lugar, é no lugar secreto, onde nós somos moldadas. É lá. É lá onde está eu e Deus, você e Deus, entende? É lá onde o filho chora e a mãe não vê, como diz o ditado. É lá onde não temos como nos esconder da presença deste Deus, onde os nossos pecados estão expostos diante dele, onde a nossa verdade está escancarada diante dele e não tem como nos esconder, porque eu posso vir aqui fazer um cabelo bonito, passar uma maquiagem e dizer que está tudo certo, e você vai achar que está tudo certo mesmo, mas Deus é que sabe lá no meu secreto se está tudo certo, porque é lá neste lugar onde a gente não tem como passar maquiagem para tampar a rachadura do vaso, sabe? É lá neste lugar, no lugar secreto, onde é nós e o nosso professor, nós e o nosso Criador. É lá onde Ele nos molda, é lá onde a nossa identidade é transformada, é reafirmada, é onde tudo acontece. É onde a transformação acontece, no lugar secreto. Então, o lugar secreto é o quê? A olaria de Deus. E aí ele diz, olha, dispõe-te e desce. Então, queridos, esse dispor aqui depende muito de nós. Por quê? Porque nós sabemos o que fazer. Todos nós aqui sabemos que precisa orar. Quem aqui sabe que precisa orar? Jesus nos ensinou isso, né? Entra lá para o seu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta para tudo que está do lado de fora. Fecha a porta, sabe, para as preocupações que vêm te roubar deste lugar. Essa ideia da porta me traz muito isso. Entra lá e fecha a porta. Não deixa nada te arrancar deste lugar. Jesus, ele nos ensinou a orar, né? Jesus nos ensinou as Escrituras. Então, como boas cristãs, como mulheres de Deus, nós sabemos ou não sabemos o que nós temos que fazer? Sim ou não? Então, por que a gente não faz? Então, por que a gente não faz? Por que este lugar, que é o lugar secreto, que é o lugar onde Deus quer trabalhar em nós, talvez por isso, a gente corre tanto deste lugar? Porque é o lugar onde a gente vai ser confrontado, sabe? Mas precisa haver em nós uma disposição de ir a este lugar. Então, da mesma forma que Deus diz a Jeremias, Deus já estava falando com Jeremias, dispõe-te e vai para a casa do oleiro. Deus fala conosco, dispõe-te e vem para este lugar, porque sem este lugar não vai haver transformação na sua vida. Sem este lugar, sem este processo, não vai haver mudança na sua vida. Então, o primeiro e fundamental de todos os passos é dispõe-te. Nós precisamos nos dispor. Não adianta a gente saber o que tem que fazer e não fazê-lo. Não adianta eu saber que eu preciso ter tempo com Deus para sobreviver, porque isso é vital para uma vida cristã, é o centro, né, de uma vida cristã, e eu não fazê-lo. Não adianta eu saber que eu preciso ler a Bíblia e me alimentar da palavra, porque é ela que vai, junto com o Espírito Santo, nos transformar e nos moldar, vamos falar daqui a pouco. Mas se o primeiro passo, que é eu me dispor a entrar neste lugar, eu não fazer. Entende, irmãs? Nós não podemos viver uma vida cristã domingueira.
Não podemos, isso não é cristianismo. Nós não podemos nos alimentar só num domingo e achar que está tudo bem, está tudo certo. Sabe por quê? Você vai ficar andando em círculo e nada vai acontecer na sua vida. As coisas não vão mudar porque você não está nutrindo um relacionamento no lugar secreto com o Senhor. Então, quem não tem uma vida no secreto, nunca terá uma vida transformada. Anota isso aí. Quem não tem uma vida no secreto, nunca terá uma vida transformada. Daí não adianta culpar o outro, não adianta culpar o pastor, porque o pastor não está orando por você, não adianta culpar o líder, não adianta culpar ninguém, porque a maior responsabilidade é nossa. É o dispõe-te, mulher, dispõe-te, sabe? Dispõe-te, larga a louça lá na pia um pouquinho, larga as coisas que te prendem, sabe, que te impedem de estar neste lugar, dispõe-te e vem para este lugar. E é para este lugar que o Senhor tem nos chamado. Aí dentro do texto ele continua dizendo, né, e aí vem os elementos, né, que ele chega lá e se depara com aquela aula que o Senhor estava dando para ele. Então vem o barro, nós somos o barro. Ele diz, nós somos o barro nas mãos do Senhor. E isso é verdade e é exato, pontual, porque é exatamente isso que nós somos, barro nas mãos do Senhor. Quando Deus cria o homem, lá no Éden, Gênesis 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A matéria-prima que Deus criou o homem foi o quê? Vamos, irmãs, conversa comigo. Foi o barro. Então, por mais que a mulher, ela não foi feita da matéria bruta, mas da matéria melhorada, porque tirou lá da costela de Adão, porém nós temos a mesma composição, a mesma essência. Nós também somos barro. Então, literalmente, nós somos um montão de barro nas mãos do Senhor, que é o nosso oleiro. O barro, ele aponta para a nossa natureza terrena. Não é isso? Barro fala de quê? De terra, daquilo que é terreno. Então, o barro aponta para a nossa natureza terrena, cheia de limitações, cercadas por limitações, fraca por si só. Né? Se eu pegar isso aqui, arrumar isso aqui no chão, o que vai acontecer? Vai esborrachar, vai quebrar. Então o barro, ele fala disso, da nossa humanidade, da nossa natureza terrena, limitada. O barro por si só, ele não tem valor nenhum. Quanto você pagaria aqui por esse montão de barro aqui? Eu paguei, né? Eu paguei. Olha, grudou o bichinho aqui, tá vendo, irmão? Como é complicado aí, ó. Então, o barro por si só, ele não tem valor. Você sai na rua aí, vê um monte de barro, nossa, que coisa linda, não tem valor, ele não tem forma, ele não tem beleza nenhuma. Ninguém olha para um monte de barro aqui e diz assim, nossa, que coisa linda, olha gente, que lindo, não é? Ainda mais quando está assim, né, sujo. Olha que coisa maravilhosa. Alguém aqui faz isso, para na rua e fica admirando, olhando a beleza do barro. Ninguém agrega valor nenhum para um monte de barro. Porque a gente não acha nada de atrativo. A gente não vê nada de bonito nisso. A gente não pagaria um valor alto por isso. Mas deixa eu te falar. Isso aqui era eu e você, ó. Colado de um jeito que não vai cair não, posso até virar o negócio aqui. Isso aqui éramos nós, eu e você. Um pedaço de barro sem forma, sem beleza nenhuma, sem valor nenhum. Está aqui a nossa foto. Aqui. Eu e você. Um pedaço de barro, que talvez ninguém acreditou, que talvez ninguém nunca confiou em você. Talvez ninguém nunca deu nada por você. Essa éramos nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um dia,
o oleiro nos enxergou. Não, irmãs, um dia o oleiro nos enxergou. Ele nos enxergou no mais profundo lamaçal em que nós estávamos. Onde ninguém nos agregava valor. Onde talvez aos nossos próprios olhos nós também não tínhamos valor. Porque a gente também é assim, né? Não basta ser desvalorizada. A gente muitas vezes tem que se desvalorizar também, né? Mas um dia, os olhos do oleiro nos enxergou no mais profundo lamaçal que nós estávamos. Ele nos viu lá. E ele visualizou em nós, em mim e em você, não aquilo, mas isso. Ele visualizou em nós vasos de honra, vasos de valor. Então, tudo muda quando nós estamos na roda do oleiro. Tudo muda neste lugar. Ninguém dá valor num monte de barro, fedido, cheio de sujeira. Mas depois que o barro vai para a roda do oleiro, lá, onde o oleiro vai trabalhando e moldando esse barro, lá ele começa a ganhar valor. Talvez você não pagaria por isso, mas talvez você pagaria por isso aqui. Então, tudo muda quando nós estamos na roda do oleiro, nas mãos do oleiro, porque é ele que agrega valor em nós. É ele que agrega valor em você. Então, se permita permanecer neste lugar. E aí o Senhor, que Ele nos apresenta como nosso oleiro. Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro e todos nós obras de Tuas mãos. Eu amo esse versículo aqui porque ele não nos apresenta Deus somente como oleiro, mas ele diz, primeiro ele diz o quê? Tu és o nosso Pai. Ah, isso muda tudo. Isso muda tudo porque não é só um oleiro qualquer colocando as mãos em mim. Não, é o meu Pai. É o seu Pai. O que a gente espera de um pai? A gente espera cuidado, proteção, correção, sim, também entra, né? Então ele diz, olha, Tu és o nosso Pai. Eu acho que já é um pedido de clemência, tipo assim, lembra disso quando estiver lá amassando o barro, Tu és o nosso Pai. Então nós não estamos somente nas mãos de um oleiro, nós estamos nas mãos de um oleiro que também é o nosso Pai. E isso muda tudo. E isso faz toda a diferença, porque esse entendimento entra no nosso coração. Um pai que é o melhor para mim. Mesmo quando ele me corrige, um pai está me corrigindo porque ele me ama. Mesmo quando ele me dá limites, um pai dá limites porque ama. Então, isso muda tudo. Sabe, ele é o nosso oleiro, ele é aquele que nos idealizou com o propósito. E deixa eu te falar uma coisa, ele está comprometido, totalmente comprometido em nos moldar, em completar esse propósito na nossa vida. Filipenses 1:6 diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em minha vida, ao quê? De completá-la, queridos, ele está totalmente comprometido com você. Ele está totalmente envolvido, doado, como diz o texto de Jeremias, entregue ao seu trabalho nas nossas vidas. Então ele é o nosso oleiro, nós estamos em obras. Fala comigo assim, eu estou em obras. Nós estamos em obras, nós somos a matéria-prima bruta que está sendo trabalhada pelas mãos do nosso oleiro, que é o nosso Pai. Sabe, quando um artista olha para um objeto do seu trabalho, né, ele já tem em mente aquilo que ele quer fazer.
Quem mexe com pintura em tela, vê uma tela, ele já vê a pintura pronta ali na mente dele. Né? Da mesma forma, quem trabalha com madeira, ele já vê a escultura. E assim, com o barro, quando um artista olha o objeto do seu trabalho, ele já visualiza, ele já tem o projeto final, o propósito final já está pronto na mente e no coração dele. Assim é o Senhor com as nossas vidas. O dia que Ele nos arrancou daquele lugar e Ele nos trouxe ali para o seu cuidado, Ele já olha para você e Ele já tem tudo pronto, já está tudo pronto. Agora nós que precisamos nos sujeitar ao trabalhar, ao processo dEle nas nossas vidas, sabe? E aí a gente vai sendo forjada, a gente vai sendo trabalhada, a gente vai sendo transformada pelas mãos do nosso Senhor. E sim, eu te perguntei se você pagaria alguma coisa por isso aqui. Um dia um preço muito caro foi pago por nós. Um alto preço foi pago por nós, que nos arrancou do lamaçal de pecado que nós estávamos e nos trouxe para o lugar, para a olaria do Senhor, onde nós vamos ser moldadas, onde Ele vai esculpir em nós dia a dia o caráter de Cristo, porque é isso que agrega valor em nós, é Cristo em nós, é termos a forma de Cristo. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, repito, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. É a assinatura do oleiro que agrega valor ao vaso. Entende? Esses dias a gente fazendo orçamentos para montar todo o cenário aqui. Irmãs do céu, a gente foi parar em cada lugar, né, Tairine? Nem vou contar para vocês, não, que Pai da glória dos lugares que a gente foi parar. E um desses, a gente fazendo um orçamento, vaso de barro, tá, irmãs? Eu estou dizendo disso aqui, barro mesmo. Um vaso era R$1.800 reais. Um vaso de barro. Um vaso de barro. E a gente ficou inconformada. Meu Deus, nós não vamos achar vaso de barro no Goiás. Meu Deus do céu. Barato, barro, argila, que todo canto que você viaja aqui tem olaria. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aí a gente depois foi descobrir por quê. Né? Por quê? Assinatura de grife. Pegou aquele vaso de barro, desse barro aqui, e fez ele valer R$1.800 reais. O que agregou valor nesse vaso, irmãs? Foi o quê? Assinatura. Então, o que agrega valor em nós é Cristo em nós. É a assinatura dele em nós. Amém? E aí Jeremias começa a descrever o que ele estava vendo ali, né? O Senhor mostra para ele começa a descrever. Eu vejo um moleiro entregue a sua obra sobre a roda. E conforme a roda ia girando, o oleiro ia dando forma para aquele vaso. Só que para aquele barro chegar na roda do oleiro, ele teve que passar, como eu estou falando, pelos processos. Até para ele chegar ali, que o primeiro foi a extração. Primeiro, esse barro ele teve que ser extraído lá do brejo. Sabe, o brejo aqui, bem goianês para nós. Esse barro ele foi extraído lá do brejo e foi trazido para a olaria. E aí eu quero te dizer, foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas. E o que ele fez? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou a gente lá do brejo e trouxe a gente lá para a sua olaria, para trabalhar em nós, lá para o seu cuidado, para o afago, sabe, do oleiro. E aí ele começa esse processo maravilhoso, lindo, porém desafiador e também confrontador na nossa vida. Porque é nesse processo que nós somos inseridas, quando ele tira nós lá do brejo
e traz aqui para a casa dele, para a olaria dele, onde a nova natureza de Cristo em mim, ela vai entrar em conflito com a velha natureza lá do brejo, até a velha natureza de brejo ser vencida e Cristo ser formado em nós. Então fala assim, eu abro mão da natureza do brejo. Tem certeza que aqui ninguém quer a natureza do brejo. Então é nesse processo que nós estamos inseridas. É o processo que nos molda, é o processo que nos transforma. E aí vem a segunda parte do processo, que fala da remoção de impurezas, né? Que tem no barro. Aqui é lógico que eu acrescentei umas aqui para te mostrar, porque não tinha tantas assim. Mas o barro, quando ele é trazido lá do brejo, ele chega todo sujo, ele chega cheio de pedras, detritos, raízes, né? E uma vez na olaria, o que acontece? Esse barro, ele vai ser submetido a um processo de extração. O que é extração, gente? É limpar mesmo. É tirar toda sujeira, todo detrito, todos os pedaços de raízes, né? Que fica ali no barro, aqueles pedaços de raízes velhas que fica no barro. Então tem que passar por todo esse processo. Como eu te disse, um vaso não nasce da noite para o dia. Ele passa por todos esses processos. E aí é onde as pequenas pedras, raízes vão sendo removidas da argila. O que acontece? O oleiro, ele vai pegar esse barro e ele vai partir ele, e ele vai tirar as impurezas desse barro. Pacientemente, pedacinho por pedacinho, ele vai partir o barro e ele começa a esmiuçar esse barro para tirar toda impureza. Esmiuçar. Mexer nas coisas, entendeu? É isso. Para limpar, para tirar toda a impureza. Mas isso não é um processo fácil. Porque é esse o processo que nós estamos inseridas. Onde Deus vai esmiuçar a gente. Sabe? Vai farelar, a gente vai picar aqui para ficar fácil de encontrar todas as impurezas. Não é um processo fácil, mas é um processo fundamental se nós queremos nos tornar vasos de honra nas mãos do Senhor. Você precisa se render ao esmiuçar de Deus. Dá medo às vezes quando fala assim? Tem gente que fica com medo. Não tenha medo das mãos do Senhor, não. Deixa eu te dizer, tenha medo das mãos do diabo. Tenha medo das mãos do inimigo. Sabe por quê? Porque a finalidade dele é nos matar, é nos destruir. A finalidade de Deus é nos transformar. Então não tenha medo das mãos do Senhor na sua vida. Permita, se renda ao esmiuçar de Deus. Sabe? Às vezes tem gente que tem medo das mãos do Senhor. Fala, gente, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, como diz Davi. É melhor cair nas mãos dele, porque ele é compassivo. Ele vai arrochar, mas ele é bom. E ele é o meu oleiro, e ele é o meu Pai. Então vai ser desconfortável, vai ser doloroso. Sim, irmãs, não vamos nos enganar, é doloroso. O processo de extração fala de arrancar coisas que estão pregadas na gente, está grudado na gente. Então isso dói, isso mexe com a estrutura, porque eu arranco, olha lá o que fica um buraco. Assim também acontece nas nossas vidas. Aquilo que precisa ser arrancado muitas vezes da nossa vida, vai gerar dores, vai gerar desconfortos, vai gerar marcas nas nossas vidas. Mas se nós queremos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, nós precisamos nos sujeitar ao processo. E é isso que Ele vai fazer. O Senhor vai mexer em áreas da nossa vida que nós não queremos lembrar, que nós não queremos enfrentar, que nós não queremos encarar. Sabe, aquelas coisas que você coloca lá no quarto escuro da sua alma, muitas vezes, tranca a porta, joga fora, mas a sujeira está lá, a ferida está lá, ela continua lá. E vai continuar lá, até partir de nós
o se render ao processo e permitir que o Senhor, Ele esmiúce a nossa vida para nos transformar. A gente aprende a conviver com essas coisas muitas vezes na nossa vida, irmãs. Sabe? A gente aprende a conviver e a gente finge que elas não estão lá, mas elas estão lá. Elas estão e continuam lá. E sabe o que isso acontece? O que acontece? Isso impede o agir de Deus. Isso impede o trabalhar do oleiro. É impossível trabalhar um barro assim. Não tem como trabalhar um barro assim, sem ele passar pelo processo de extração. Então, existem situações que impedem o avançar, sabe? E que vai nos manter muitas vezes na condição de barro bruto, que não se deixa moldar. Porque muitas vezes, muitas de nós, passamos a vida assim, ó, desse jeito aqui, ó. Barro bruto, que não se deixa moldar. Olha aqui, do jeito que eu pus, ficou. Ficou. Barro bruto, que não se deixa moldar, que não se rende, sabe? Agora, sabe o que eu acho interessante, que eu estava lendo sobre esse processo? Que as impurezas do barro, elas ferem as mãos do oleiro. Nossa, eu achei isso tão forte. Então, partindo para a prática, tudo aquilo que fere Jesus na minha vida precisa sair. Entendeu? As impurezas do barro ferem as mãos do oleiro. Então, ele vai trabalhar, vai ferir as mãos do oleiro. Então, tudo aquilo que fere Jesus precisa ser removido das nossas vidas. Tudo aquilo que fere o coração do Pai precisa ser removido das nossas vidas. E somos nós que precisamos dar autonomia para o oleiro trabalhar, limpar, extrair, arrancar antigas raízes que nos prendem à velha vida de brejo. Porque tem coisa que às vezes a gente está aqui bonitinho, mas lá, está lá as sujeiras, as impurezas, as velhas raízes que nos lembra, que nos remete, sabe, à vida do brejo lá atrás. Mas a gente já saiu desse lugar, amém, irmãs? Nós já saímos deste lugar. E hoje nós estamos na roda do oleiro. Às vezes o Senhor nos arranca do brejo, mas a gente insiste em levar o brejo com a gente. Você já viu isso? Deus nos arranca lá do pior lugar, do pior lamaçal, fétido. Ele nos arranca do brejo, mas muitas vezes, muitas de nós insistem em carregar o brejo junto com a gente. E não se deixar moldar, não se deixar trabalhar. É quando a gente quer manter as sujeiras do brejo na nossa nova vida em Cristo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Entende? Entende que a gente precisa se sujeitar a esse processo? Entende que a gente precisa entrar nesse lugar que dói, que é desconfortável, que Deus vai mexer em coisas que a gente não quer que Ele mexe, mas que se Ele não mexer, você vai viver a sua vida em ciclos e nada vai acontecer, nada vai mudar. Tem gente que até os problemas da pessoa passa 10 anos, 20 anos é a mesma coisa, nada muda, irmãs. Isso não é normal. Não é normal, porque problema todos nós passamos, né? Passamos e vamos continuar passando, viu? Porque é o que esse mundo tem. Aflições, vamos continuar passando por eles, mas irmãs, tem que mudar. A roda do oleiro está girando. Ela está girando, ela está girando. Por que não está mudando? Se não está, alguma coisa está errada. E com certeza não está errado com o Senhor. Está errado com a gente, que insiste muitas vezes em manter um estilo de vida que não condiz mais com a vida que Cristo tem para nós. Que não condiz mais com a realidade que o oleiro tem para nós, que não condiz com o propósito que ele tem para você. Então, a gente quer o propósito. Aí a gente imagina, fala, nossa, o propósito, tem gente que idolatra o propósito, mas não quer o processo de jeito nenhum. Queridos, sem processo não tem propósito.
Ou você se rende, ou eu me rendo. Ou a gente se entrega, ou a gente vai viver a vida toda assim. E não adianta chorar, e não adianta reclamar, e não adianta culpar, buscar culpados, porque aí nós estamos resistindo muitas vezes ao processo de Deus. E quando nós resistimos, sabe o que acontece? Logo começa a feder. Entende? Logo, as impurezas do brejo que eu insisto em carregar na minha vida, as sujeiras do brejo que um dia Deus me tirou, vai começar a feder. Vai começar a exalar o mau cheiro. E aí, o que acontece? Uma coisa que todo mundo vai sentir, né, irmã? Você fala uma coisa de cheiro, todo mundo vai sentir aquilo que exala de você. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, irmãs. É isso que precisa exalar de nós, o bom perfume de Cristo. Mas por que que muitas vezes, em muitos casos, o que exala é o oposto? Porque a gente insiste em carregar a vida de brejo muitas vezes. Em carregar a sujeira do brejo com a gente. E logo vai começar a feder e todo mundo vai sentir aquilo que exala da nossa vida. Sabe, quando você se depara com pessoas, aquelas pessoas amargas, pessoas azedas, pessoas tóxicas, normalmente são pessoas que ainda carregam sujeiras, detritos, raízes do passado. E isso transborda delas muitas vezes. Transborda como? Como ofensa, como amargura, como ira, como falta de perdão, pecados, como orgulho. E aí sabe o que acontece? Todos se afastam, porque não aguentam o que exala de nós, nessa condição. Não aguenta o que exala da pessoa. Às vezes nem a pessoa se aguenta. Não é assim? Às vezes nem a própria pessoa se aguenta. Teve um dia, eu gosto muito de planta, quem aqui me conhece sabe. E eu fui na casa da minha mãe e ela me deu uma planta, eu trouxe essa planta para casa. E aí passou um dia, eu comecei a sentir um fedor na casa. Eu falei, meu Deus, que tem alguma coisa fedendo? Mas era um fedor assim, sinistro, um fedor de brejo mesmo, mas trem terrível, começou a incendiar a casa e eu não achava. Eu falei, gente, de onde vem esse fedor? Procurava em todo lugar, não achava. Um belo dia eu estou lá limpando perto da planta. Irmãs, quando eu cheguei perto dessa planta, eu descobri. Eu falei, meu Deus, é a planta que está fedendo desse jeito. Não era a planta, era o barro. O barro. Eu peguei essa planta, foi para um lote vazio que tinha de frente da casa e despejei. Irmãos, na hora que eu despejei, deu até ânsia de vômito. Tinha até larvas andando, larvas mesmo, não era minhoca não. Minhoca é normal, está na terra. Irmãs, mas fedia tanto, que eu tive que jogar o vaso fora também. Por quê? Porque aquele barro estava contaminado. E contaminou todo o ambiente da minha casa. A minha casa ficou fedida, insuportável, até eu descobrir de onde vinha o bendito fedor. Demorou eu descobrir, entende? Mas assim muitas vezes somos nós, esse barro fedido, que polui o ambiente. Entende? Polui por quê? Porque tem impurezas muitas vezes dentro de nós. E aí a gente se enche de desculpas, sabe? Não, eu sou assim mesmo. Você que me aguente, Clícis. Tá? Meu temperamento. Você que me aguente, eu sou assim. É o meu temperamento e o mundo que me aguente, as pessoas que me aguentem. E aí acha que todo mundo é obrigado a sentir o fedor, muitas vezes, que está saindo das nossas vidas. Porque a gente muitas vezes não quer se limpar, a gente não quer se purificar. E a gente acha que todo mundo ao nosso redor é obrigado a lidar com as sujeiras, muitas vezes, e aquilo que exala de dentro de nós. Entende? Muitas mulheres vivem neste lugar, aonde acha que todo mundo precisa mudar. O marido precisa mudar, os filhos precisam mudar, a sogra precisa mudar, todo mundo tem que mudar, mas ela não.
Ela não, porque ela é a dona da verdade, de toda a verdade, e não importa o que exala dela, que todo mundo aguente. Entende, queridas, que nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e identificar o que em nós está causando muitas vezes o mau cheiro dentro das nossas casas, aquilo que exala dentro de nós, está causando muitas vezes lá dentro da sua casa, e às vezes você está procurando culpados fora, mas vai lá no banheiro e olha no espelho, porque talvez a culpada está lá. Talvez a culpada está lá. Mas entende que nós é que precisamos ter essa consciência, saber o que nós precisamos mudar e nos sujeitar ao processo de Deus na nossa vida. Então, se você parou, se você está estagnada, se você não evolui, se você não muda, irmãs, nós estamos num processo de transformação pela graça do Senhor Jesus. Eu ainda vou dizer igual Paulo, eu não cheguei onde eu tenho que chegar, mas uma coisa eu sei, eu não sou mais aquela lá de trás, não. Irmãs, é assim que é a nossa vida cristã. Se você todos os dias se depara com a mesma mulher diante do espelho, que não muda, que não perdoa, sabe, que é ofendida e que ofende as pessoas, se todos os dias é essa mulher que você tem que encarar, alguma coisa está errada aí no processo. Você precisa começar a se abrir para que o oleiro venha e ele limpe e ele purifique a sua vida. Amém, irmãs? Nós nunca vamos nos tornar vasos de honra. Nunca. Se nós não nos sujeitarmos ao processo de remoção, de limpeza na nossa vida. Aquilo que tem que sair, tem que sair. É aquela frase. Quem não suporta o processo, não vive o propósito. Entendeu? É uma frase bonita e que todo mundo fala e puramente verdadeira. Quem não suporta o processo de limpeza, de arrancar, sabe? De confronto, de transformação, nunca vai viver o propósito. Vai ficar vendo a roda girar, mas nunca vai viver o propósito. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor faz na nossa vida. É nos esmiuçar cada parte de nós, nos limpando de todo o detrito acumulado. E aí, o que o oleiro faz? Trouxe uma luvinha aqui, que eu não sou boba, né? O oleiro, ele começa a cutucar o barro. Sabe? Cutucar. Sabe quando você descobre que está sendo cutucada? Quando começa a te incomodar. Entendeu? Quando começa a doer, tá tudo certo, viu? Não tem nada de errado, tá? Não é o diabo, viu? É aí quando você descobre que você está sendo cutucada, é quando começa a doer, quando começa a te incomodar. Tudo aquilo que dói e te incomoda é exatamente aquilo que te limita. Tudo que dói na gente, irmãs, sabe? Quando dói, doeu por quê? Se doeu, é porque tem alguma coisa ali. Por que doeu? E aí o que você quer fazer? Você quer pôr um band-aid e deixar para lá, né? Deus não vai colocar band-aid aí não, viu? Então tudo que dói e que nos incomoda é exatamente aquilo que nos limita de vencer o processo, de continuar o processo. Então você tem duas escolhas. Ou você suporta o desconforto e a dor do processo, ou você desiste e continua sendo isso aqui, um monte de barro. Mas aí quando dói, é exatamente onde Deus começa a mexer na gente, não é assim? Já viu? Aquele negócio que quando Deus acha ali, Ele começa a cutucar na gente, e não para por quê? Porque, queridas, Ele precisa completar aquilo que Ele começou na nossa vida. Ele precisa completar essa obra, e aí Ele começa a mexer. E aí Ele começa a tirar a pedra da ofensa da nossa vida, e Ele continua esmiuçando. Tira a pedra da ira. Sabe aquelas mulheres iradas, sem causa na vida? Hã? Aquelas mulheres que é irada com tudo na vida, ele começa a arrancar. E ele começa a cutucar, ele continua esmiuçando. Aí ele vem aqui, ó. Ele pega as raízes velhas da nossa vida, sabe? Sabe aquelas raízes amortecidas que tá lá, mas você deixa lá,
mas que ainda te aprisionam lá no seu passado ainda. Essa aqui está viva, porque ela não quer soltar, não. Ele vai lá e ele começa a arrancar, a limpar você de coisas que te aprisionam no passado, de falta de perdão, sabe? Raízes de falta de perdão, raízes de amargura, de padrões de comportamento que muitas vezes você está repetindo lá dentro da sua casa. Sabe os padrões lá do brejo? Pois é. E Deus começa a fazer esse processo e Ele não vai desgrudar de mim não, esse trem aqui. Então, queridos, é isso que o Senhor começa a fazer na nossa vida. Ele começa a nos limpar, a nos purificar, para que Ele possa dar continuidade no processo dele na nossa vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Viu? É você que tem que perdoar. Entende? Somos nós que precisamos nos desembaraçar do pecado que muitas vezes está na nossa vida nos prendendo e nos embaraçando. Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer agora. O Senhor se une a nós no processo, trazendo conhecimento, trazendo cura, trazendo consciência sobre nós. Porque aí a gente se abre. Então Ele entra e cura. Mas isso depende de nós. Isso depende de você se sujeitar a este lugar. E aí veio o terceiro, que é a mistura e preparação do barro. Pensou que acabou, né? Acabou, não. É só o começo. Irmã, ser vaso não é fácil, não. Eu estava estudando sobre isso, falei, gente do céu, ser vaso é muito difícil. Ser vaso não é fácil, o processo que ele é inserido não é fácil. Porque depois da remoção, quando o barro, vamos pensar que esse aqui está limpinho, tá? Quando o barro está limpinho, né, foi tirado todos os detritos, aí começa, depois da remoção, começa aonde o barro começa a ser amassado, amolecido, sabe? O que o oleiro faz? Ele pega a água e começa a jogar água nesse barro, para que esse barro possa amolecer. Então, um dos símbolos da palavra de Deus na Bíblia é exatamente a água que nos santifica e que nos purifica. Efésios 5, 26 diz assim, para que santificasse, está falando da igreja, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quanto mais palavra vai entrando na nossa vida, mais maleáveis nós vamos nos tornando nas mãos do Senhor. Percebe que aquele coração endurecido, cheio de não me toque, não mexa aqui não, só vou até aqui, não aceito ninguém fala aqui da minha vida. Sabe aquele coração duro? É aonde a gente começa a passar por esse processo de amolecimento. E o Senhor vai nos transformando pela sua palavra. E aí é neste momento em que uma entrega mais profunda, ela é exigida de nós. Por quê? Os detritos maiores já foi visto, já foram arrancados. Agora existem aqueles que são imperceptíveis muitas vezes. Que estão ali. Que parece que são invisíveis. Ninguém está vendo, mas ali está o oleiro fazendo o quê? Amassando e espremendo este barro, muitas vezes até pisando no barro. O barro muitas vezes tem que ser pisado, viu, irmãs? O barro muitas vezes tem que ser pisado, para quê? Para que saia toda a bolha de ar. Então é aqui onde o Senhor começa a tratar o nosso orgulho, sabe? Onde Deus começa a nos amassar, onde nós somos levadas a nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, daquilo que a gente acha que a gente é. Então Ele começa a nos amassar. E se for pouco, pisa também. Por quê? Porque Ele precisa nos levar a este lugar, porque não há espaço para Deus e o nosso ego. Não há. Deus não governa onde o ego governa. Romanos 9:20 diz assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Alguém se identifica aí? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa?
para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então nós precisamos nos lembrar que nessa história, o barro somos nós, viu, queridas? Nós é quem somos o barro. Quem está no comando da roda, não é eu e você, não. Quem está no comando da roda é o Senhor. É o nosso oleiro. E a roda vai continuar girando quanto for preciso. Ela vai continuar girando. E as mãos dele vai continuar nos amassando até que nós nos esvaziemos de nós mesmos. E cabe a nós nos render. E deixa eu te dar um conselho, se renda logo. Se renda logo. Porque muitas vezes a gente fica resistindo o agir de Deus na nossa vida. Deixa eu te falar, você só está aumentando sofrimento para você. Porque ele vai continuar amassando. Ele vai continuar amassando, ele vai continuar espremendo. Então, um conselho que eu te dou, se renda logo. Aí talvez você pense assim, nossa pastora, mas por que passar por tudo isso? Né? Por que ter que passar por todos esses processos? Porque Deus sempre está nos preparando para o próximo nível. Sempre. Deus está sempre nos preparando para um próximo nível. Se um vaso for ao forno, que ele passa pelo forno, se ele for ao forno sem retirar as bolhas de ar, ele não vai suportar o calor do fogo. O que ele vai acontecer? Ele vai explodir. Entende? Ele vai explodir. Então, presta atenção. Se nós tentamos pular o processo, hoje, amanhã, nós podemos não suportar o calor das provações que vêm contra nós, que vêm sobre nós. E aí é onde a gente corre o risco de explodir. Por quê? Porque nós quebramos o processo. Deus, ele sempre antecede o próximo nível. Sempre. Deus sempre antecede o próximo nível. E ele nos permite passar por esse processo, porque ele está nos preparando para o nível seguinte, que nós vamos ter que enfrentar. Entende? Sabe aquelas coisas na vida da gente que você passa assim, você pensa assim, gente, se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não ia suportar o que eu estou vivendo hoje. Quem aqui já passou por isso? Você olha para trás e fala assim, meu Deus, você consegue enxergar, né, o mapa todo, você pensa, se eu não tivesse passado por aquilo lá atrás, eu não suportaria o que eu estou vivendo aqui hoje. Deus sempre antecede o próximo nível. Sempre. Você vê o cuidado de Deus por nós? Ele está nos preparando o tempo todo para o próximo nível, para a gente concluir, chegar no final de tudo. Né? E aí vem todo esse processo da modelagem do vaso, onde o vaso vai sendo moldado, onde o oleiro ali começa a rasgar o interior daquele barro e começa a dar forma para o vaso. Entende, quer dizer, quando o Senhor ele começa a rasgar o nosso interior e a gente começa a entrar num nível de intimidade maior com o Senhor, percebe o processo que foi sendo construído? A gente vai entrando nesse nível, onde ele entra, é algo que é feito de dentro para fora. O vaso é moldado assim. Ele junta ali o barro e ele é moldado de dentro para fora. E é neste momento onde o nosso nível de intimidade com o Senhor, sabe, com o Espírito Santo, começa a crescer, onde a gente vai permitindo que ele nos dê forma, que ele nos molde, é de dentro para fora. E a boa notícia é que nesse processo, todos os excessos que ficou são retirados. Não só os excessos de detritos, mas muitas vezes os excessos de dor que ficou para trás, de feridas que não estavam cicatrizadas neste processo. A cura, a restauração neste processo, a esperança. Parece sofrido, mas há esperança. E aí Jeremias ele continua dizendo assim, olha, quando o oleiro estava trabalhando, fazendo vaso, chega um momento que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Nesse processo, que o vaso estava praticamente feito, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Sabe? E aí eu digo que o problema não é o oleiro, o nosso oleiro ele é exato, ele é preciso. O problema muitas vezes não, o problema está em nós.
Mas aí eu fiquei pensando, neste momento que o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Quantas vezes, irmãs, nós nos sentimos quebradas por situações, por circunstâncias na nossa vida. Que vem, você está ali, a roda está girando, as coisas estão acontecendo, parece que está indo, parece que está caminhando, mas de repente, parece que vem uma pedra de longe, sabe? E quebra. E aí a gente olha para nós, talvez você entrou aqui assim nessa noite, se sentindo esse vaso, não esse aqui, mas o que quebrou na mão do oleiro. Quebrada. Talvez totalmente desistida de você mesma. Não sei você, mas eu já desisti de mim. Eu já desisti. Mas ainda bem que a gente tem um oleiro que nos ama, que é o nosso Pai. Que mesmo quando nós estamos o caco, do caco, e mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, mesmo quando nós não vemos mais esperança, sabe quando você olha e fala, acabou. Não tem esperança, não tem jeito, não tem solução. Mas aí o oleiro, o que ele fez? Ele jogou o barro fora? O texto diz que ele pegou aquele barro e ele fez de novo, ele refez, de acordo com a sua vontade. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Mesmo quando nós nos quebramos, mesmo depois de todo o processo que a gente olha e fala, nossa, foi tão sofrido chegar até aqui, meu Deus. E eu cheguei aqui para me quebrar. Foi tão difícil passar por tudo, e aí eu chego neste lugar para me quebrar. E às vezes a gente desiste de nós, porque você olha para você e fala assim, não tem jeito. Não tem jeito para esse ser aqui, não. Desiste, muitas vezes desistidas de si, desistida da família, porque acha que tudo se quebrou, porque acha que não tem mais jeito, desistida do casamento, desistida da vida muitas vezes. Deixa eu te dizer, tem jeito sim. Porque existe um oleiro que acredita em você. Existe um oleiro que enxerga você como você realmente é. Sabe? Tem jeito. Não desista. Porque Ele não desiste de nós mesmo quando nós nos quebramos. E não importa o que nos quebrou. Isso é o mais lindo de Deus. Tantas situações podem nos quebrar. Dores, circunstâncias, pecados. Tantas situações podem nos quebrar e nos deixar o caco. Mas não importa o que te quebrou. Isso não influencia o olhar do oleiro. Ele não desiste de você porque você pecou. Ele não desiste de você porque você está sofrendo dores. Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós, Ele está comprometido em fazer de nós um vaso de honra segundo a sua vontade. Ele nos refaz. Ele não nos joga fora, como talvez a gente faz quando quebra algo na nossa casa. A gente joga fora. A gente descarta, vai lá na loja e compra outro. Deus não te substitui. Ele não nos substitui. Ele não desiste de nós. Então, querida, não sei como você entrou aqui hoje, mas deixa eu te dizer, Ele não desiste de você. Talvez você está o caco do caco do caco, mas permaneça na roda do oleiro. Porque se tem alguém, que é o único, aliás, que pode te refazer, é Ele. Então, não saia deste lugar, porque só Ele tem a paciência e o amor para recomeçar o processo todo novamente. Então, se for para se quebrar, que seja nas mãos do Senhor. Permaneça lá. Permaneça na roda do oleiro. A tendência nossa é quando a gente se sente quebrada, a gente quer sair deste lugar. Não saia deste lugar. Permaneça lá, porque Ele é o único
capaz de te refazer, de começar tudo do zero. Não é o Deus dos recomeços que a gente fala, que é o capaz. Ele tem o amor, ele tem a paciência de pegar e nos juntar, caco por caco, e recomeçar tudo novamente. Esse é o nosso Deus. Para encerrar, já estou encerrando. O processo termina, aleluia, numa fornalha de fogo ardente. Passando pela prova, dando glória a Deus. Termina numa fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque o vaso que não é testado pelo fogo, ele não tem resistência. Qualquer coisa quebra ele. Se esse vaso não tivesse passado pelo fogo, e eu pressionasse ele aqui assim, ele ia esfarelar na minha mão. Porque é o fogo que dá resistência para o vaso. Às vezes, a gente não quer passar pelo fogo. Eu te entendo, também não quero não. Mas é necessário muitas vezes. Depois de todo o processo, sim, pastora, passar pelo fogo, sim. Porque é no fogo onde a nossa fé, ela é apurada. 1 Pedro 1,7 diz assim: mas uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra e na revelação de Jesus Cristo. Da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo, assim a nossa fé é provada. Então o fogo não vem para te matar. O fogo vem para nos purificar e nos fortalecer. Deus quer nos fortalecer. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Ele diz: não estranhei, como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo, não. Não estranhe, irmãos. Quando o fogo da provação vir sobre você, Deus não quer te matar. Deus quer te fortalecer. Ele quer nos dar resistência. E é interessante que esse é o único momento de todo o processo que as mãos do oleiro não estão sobre o vaso. É o único momento de todo o processo que as mãos do oleiro não estão sobre o vaso. É quando ele está no fogo da fornalha ardente. Aí vocês perguntam: por que, pastora? Ele nos abandonou? Não. É porque neste momento as digitais dele já estão em nós. Não tem nenhuma área da nossa vida que ele não tocou. Ele sabe que você vai passar. Ele sabe que você vai passar e vai permanecer, porque ele já deixou impregnado em você as suas digitais. Então ele acredita em você. Fica de pé no seu lugar. Queridas, eu não sei qual é o processo que você está. De tudo isso que eu falei aqui. Talvez você está lá no início. Acabou de sair do brejo. Deus acabou de te arrancar de lá. E você está sendo inserida num processo de extração. Doloroso, confrontador, sabe? Talvez você está num processo que você está sendo amassada pelo oleiro. Ele está quebrando seu orgulho. Ele está mexendo com seu ego para você se esvaziar. Talvez você está no processo de ser moldada e que ele tem rasgado seu coração e te levado a um nível de busca, de entrega diferente. Talvez você está quebrada. Ou talvez você está na fornalha. Enfim. O que eu quero te dizer é que não importa qual processo você está. Ele está comprometido com você. Até o fim. Irmãs, que segurança é essa que nós temos? Eu falo: Deus, eu não tenho direito. Eu não tenho direito de duvidar, Senhor. Porque o que o Senhor fez em mim, só eu sei. E quando eu te digo que não era para eu estar aqui, Deus sabe.
E a pastora também. Não era. Não era porque eu sou uma improvável. Não era porque um dia eu fui assim. E carreguei tantas coisas. Mas se Ele não desistiu de mim. Às vezes eu falo, Senhor, por que eu? Mas não é sobre mim. É sobre Ele. E se esse barro aqui serve para alguma coisa, que Ele use e faça o que Ele quiser. Então se disponha nas mãos dEle. Eu quero te convidar a se render a Ele agora. Rasga seu coração. Sabe? Queridas, nós estamos numa conferência, não fica preocupada com o horário. Sabe? Deus reservou esse tempo para nós. Rasga o seu coração para Ele, para o seu oleiro, que é o seu Pai. Fala, Deus, eu estou assim. Deus, tem sujeiras dentro de mim. Tem raízes dentro de mim. Mas eu quero me render à sua roda, às suas mãos. Faz em mim o teu querer. Faz em mim a tua vontade. Mexe onde precisa ser mexido. Arranca o que precisa ser arrancado, Senhor. Confronta o que precisa ser confrontado, para que então eu me torne um vaso de honra nas tuas mãos. Você pode dizer isso a Ele? Fale com Ele aí no seu lugar. Não perca esse momento, não perca esse mover do Senhor. Existe um mover do Senhor aqui nessa noite. Não perca, não. Deixa as mãos dEle cutucar o que precisa ser cutucado. Deixa Ele mexer no que precisa ser mexido. Ele está aqui. Ele está aqui, se renda a Ele. Aos teus pés estou pra render.